Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou o professor Davi Nogueira e esse é o História em Pílulas. São aguardadas muitas manifestações para este 7 de setembro de 2021, manifestações em apoio ao presidente e contra o STF, que é o guardião da nossa Constituição. Sabe, as pessoas que organizaram essas manifestações provavelmente não sabiam disso, mas elas escolheram a data perfeita para essa celebração. Eu vou tentar explicar o porquê agora, nesse vídeo. Bom, o que a gente comemora no 7 de setembro? A princípio, a gente comemora a nossa independência, nossa liberdade, mas talvez não seja só isso. Veja, o Brasil já era de fato livre do Pacto Colonial Português desde a assinatura da abertura dos portos às Nações Amigas em janeiro de 1808, feita na cidade de Salvador pelo então príncipe regente Dom João VI. Na prática, o Brasil não respondia mais a Portugal desde 1808, uma vez que Portugal havia sido invadido pelas tropas napoleônicas e agora era uma espécie de protetorado. Então, Portugal não tinha como dar as cartas ao Brasil. O Brasil, a partir desse momento, já era, ainda que informalmente, na prática, independente. Ainda por cima havia o fato de que a rainha de Portugal, o príncipe regente, o príncipe herdeiro, toda a corte portuguesa estavam no Rio de Janeiro e não em Lisboa. Bom, com o fim das guerras napoleônicas em 1815, essa liberdade, que era prática, mas não formal, acaba até por se formalizar quando o Brasil é alçado à condição de Reino Unido a Portugal e Algarves. Isso é, agora nem mais formalmente a gente pode dizer que o Brasil era uma colônia, isso já em 1815. É claro que com a Revolução Liberal do Porto de 1820, existe uma pressão muito grande das cortes portuguesas para que o Brasil tenha um pouco da sua autonomia restringida. Não chega a ser um processo de recolonização, mas diminuir um pouco da autonomia que o Brasil tinha ganho nesses últimos anos, desde 1808, com a vinda da corte para cá. O Brasil, naquele momento, tinha alguma coisa em torno de 4,5 milhões de pessoas. A grande maioria desses eram negros escravizados, negros libertos, pardos, brancos pobres. E havia alguns poucos brancos ricos, que na verdade eram aqueles que davam as cartas. Esses brancos ricos eram fazendeiros, muitos desses fazendeiros usavam trabalho de negros escravizados nas suas fazendas, e também eram comerciantes. E dentre esses comerciantes, não vamos esquecer, existiam aqueles que eram traficantes, traficantes de escravizados, traficantes de pessoas. Esses poucos granfinos tinham medo danado de que no Brasil acontecesse uma independência como havia acontecido no Haiti, com liderança dos negros escravizados. É assim que acontece a Revolução Haitiana. Então existia no Brasil o medo da haitização do Brasil. Acontecesse aqui o que aconteceu no Haiti. Essa elite brasileira, se é que a gente pode chamar de elite, queria assegurar uma independência tranquila, sem ruptura, aquela famosa mudança para que tudo continue igual. Por isso que esses poucos granfinos, que a gente chama de elite, apoiaram o próprio herdeiro do trono português para fazer a nossa independência. Então, quando as cortes tentaram restringir um pouco da autonomia brasileira, essa elite apoia Pedro I no processo de ruptura. Mas olha só que interessante, quem de fato assina a ruptura não é o Pedro I, é a sua esposa, Leopoldina, uma princesa austríaca que, como toda mulher da casa de Habsburgo, era bem versada nos assuntos da política e da governança. Na verdade, a Leopoldina, a gente pode dizer, ela era mais bem versada nesses assuntos do que o Pedro I, que com 23 anos parecia que custava amadurecer. Pois bem, é essa princesa Leopoldina que, em 2 de setembro de 1822, assessorada por José Bonifácio, chamou o Conselho de Estado e, ante as novas exigências das cortes portuguesas, assina então o decreto de independência declarando o Brasil separado de português.
separado de Portugal, desculpa. Portanto, já a 2 de setembro de 1822, esse decreto é assinado pela Leopoldina, Dona Leopoldina. E por que que ela assina? Ela assina porque Dom Pedro I, como a gente sabe, estava numa viagem a São Paulo, porque São Paulo, assim como outras províncias, haviam rumores de que essas províncias queriam se separar. Não havia um senso de unidade muito grande no Brasil naquele momento. Então, Dona Leopoldina estava respondendo pelo governo nesse contexto de viagem de Pedro a São Paulo. Mas veja, a gente não comemora o 2 de setembro, né? A gente não comemora a nossa assinatura de declaração de independência. Talvez a gente não comemore o 2 de setembro, porque essa declaração foi assinada por uma mulher, e a gente sabe que no Brasil as mulheres não são muito comemoradas, né? O Brasil é um país com alto número de feminicídio. Talvez a gente não comemore porque a gente não é muito ligado nas leis. E a Declaração de Independência é um documento formal que nos coloca independente. O que a gente comemora é o dia em que Pedro I recebe a notícia que a independência está assinada e, à beira do Riacho do Ipiranga, grita para os seus soldados essa novidade. Essa pequena encenação militar de Pedro, com alguns soldados, é o que se celebra no 7 de setembro. Interessante notar que nos Estados Unidos ocorre o inverso. Ali, por mais que as tropas de Washington tenham começado a lutar a guerra de independência já desde 1775, o que os americanos comemoram é o 4 de julho, é a data da Declaração de Independência dos Estados Unidos, formalmente assinada, e que tinha sido escrito por Thomas Jefferson e outros, isso a 4 de julho de 1776. Portanto, um ano depois que as guerras de independência já tinham começado. Eu acho isso um pouco sintomático do cumprimento às leis aqui no Brasil e lá nos Estados Unidos. E também acho sintomático que este 7 de setembro de 2021, 199 anos da nossa independência, muitos insistam que a liberdade consista em fechar um tribunal que é responsável por guardar a nossa Constituição, a lei máxima do país, e dar poderes totais a um presidente. De fato, isso combina muito com o estilo de Pedro, que é celebrado no 7 de setembro, que fechou a Assembleia Constituinte, nomeou uma comissão para escrever uma Constituição que fosse do jeito que ele queria, ou à altura dele, como ele disse. Portanto, não há nada de muito novo no Brasil nesse respeito. A gente vê pessoas gritando contra tribunais, querendo desrespeitar a Constituição e dar poderes totais a um presidente. De certa forma, isso já aconteceu em alguns momentos da história e desde a nossa independência. Então, ao contrário de alguns que olham esse momento e dizem o que deu errado, eu olho para esse momento e digo: o Brasil deu certo, porque este sempre foi o projeto. O plano nunca foi ter um país que respeitasse as leis, as mulheres, os tribunais e a Constituição. O plano, desde o princípio, foi ter um país que burlasse as leis, matasse as mulheres e mitificasse os políticos. Então, nesse sentido, o Brasil vai indo muito bem.